Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando com o juiz Gilmar Cavalieri, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, sobre as metas da Justiça para 2010. Presidente Gilmar Cavalieri, a meta 3, definida no terceiro encontro nacional do Judiciário, ela prevê a redução de 10% do estoque dos processos que estão naquela fase, famigerada fase da execução, aquela fase que, dependendo do desempenho das partes, da atuação das partes, do juiz, do advogado, ela define se o dinheiro vai ou não vai para o bolso de quem demandou o judiciário. Mas há muitos juízes, muitos magistrados, o senhor com a sua experiência sabe disso, que afirmam que o sucesso dessa fase não depende só da vontade do juiz, mas principalmente das partes. O que o senhor acha disso? Bom, de fato, boa parte dos processos que estão na fase de execução, já com sentença transitada de julgado, e que se inicia uma execução chamada assim de execução forçada, não é? De fato depende das condições econômicas do devedor. Se o devedor não tem como cumprir a sua obrigação judicial sem condições econômicas, o remédio é aguardar até que essas condições se modifiquem. Mas, na realidade, nós temos grande parte dos processos em fase de execução, eles têm condições de ser levados até o final com a entrega daquilo que pertence ao credor. E aí isso depende muito de treinamento de servidores, de juízes, motivação de servidores, motivação de juízes, para usar de todos os mecanismos que nós temos para se chegar à efetiva entrega da prestação jurisdicional, à entrega do direito ao credor. E esses mecanismos estão aí divulgados. Treinamos juízes, nós credenciamos juízes em convênios com o Banco Central, em convênios com a Receita Federal, convênios com o Registro de Imóveis, convênios com o Detran e tudo mais, municiando os juízes e os servidores com ferramentas poderosas que só o juiz tem para forçar o devedor a cumprir a sentença, a cumprir a decisão judicial. É claro que boa parte da eficácia desta entrega da prestação jurisdicional vai se dar a essa motivação, que depende de treinamento, depende da vontade dos profissionais envolvidos, inclusive do advogado, que também tem responsabilidade, grande responsabilidade, tem que trazer as informações que os magistrados precisam para que eles consigam chegar a um bom termo. Muito bem, nós temos agora uma pergunta do presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. Vamos acompanhar. Tá bem. Presidente, nós sabemos que toda inovação tecnológica, quando implantada, acaba não funcionando de forma perfeita. O que o TRT de Santa Catarina pensa em fazer para evitar que a transição do processo físico para o processo virtual não seja um obstáculo de acesso à justiça? Dr. Felipe Caliendo, da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas, a Justiça do Trabalho de Santa Catarina tem bem em mente, e nós trabalhamos sempre com isso em mente, de que a realização da justiça só se faz com os vários parceiros essenciais a essa prestação de serviço, que são os magistrados, servidores, advogados, membros do Ministério Público e os clientes em geral, os trabalhadores e os empregadores. Então é claro que nenhum projeto de transição do processo físico para o processo eletrônico poderia ter sucesso se nós não tivéssemos a adesão de todos esses segmentos responsáveis pela prestação de justiça. E o que nós estamos fazendo primeiro, a adesão dos advogados, precisamos da adesão do Ministério Público do Trabalho, precisamos fazer uma ampla divulgação do que seria o processo eletrônico, do que ele do que ele faz, do que ele vai mudar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática do dia a dia. Bom, as vantagens do processo eletrônico são enormes, mas é claro, precisamos saber manuseá-lo, saber como
trabalhar com ele. E para isso estamos nos esforçando. Estamos fazendo treinamentos, servidores, juízes, advogados, membros do Ministério Público e outros setores que trabalham com a prestação jurisdicional trabalhista. E implantando gradualmente. E implantando, não, a implantação tem que ser gradual. Então nós começamos com um projeto piloto nas 2 primeiras varas de Florianópolis, só com processos do sumaríssimo, depois ampliamos para os processos ordinários, em seguida ampliamos para todas as varas da capital, de maneira que hoje estamos testando este Provi na primeira vara fora da capital, ou seja, à distância, que é a vara de Imbituba, e o projeto segue em frente, mas sempre de maneira escalonada, de maneira muito cuidadosa, para evitar qualquer tipo de prejuízo ao que chamou Vossa Excelência de acesso ao Poder Judiciário. Bom, presidente Gilmar, a meta 4, voltando às metas, prevê que os acórdãos, ou seja, as decisões dos tribunais, devam ser publicadas até 10 dias após a sessão de julgamento, exatamente como está previsto, inclusive, no artigo 189 do Código do Processo Civil. A pergunta, Sim. Por que a necessidade de se criar uma meta em cima de algo que já está previsto em lei? Perfeito. Não, é uma constatação que se faz. A realidade é que a burocracia que nós temos que enfrentar no dia a dia nos tribunais é muito grande. Nós sabemos que este artigo do Código de Processo Civil nem sempre é observado por causa de um procedimento burocrático que temos, que é a realidade, e que nos atrasa no dia a dia. Agora, estamos enfrentando e vamos enfrentar e vamos cumprir essa meta. Tenho certeza que vamos, porque vamos criar novos mecanismos de fazer o processo andar depois dele julgado, para que a publicação do acórdão ocorra dentro desse prazo, e até menor do que esse prazo. Hoje mesmo já temos essa experiência. Em determinados julgamentos, nas turmas do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, nós já podemos publicar logo depois da sessão de julgamento. Porque se o julgamento se der por unanimidade, o acórdão já vem elaborado do gabinete do juiz relator. E assim, temos já uma experiência nesse sentido. E por isso, já respondendo também, complementando a resposta ao presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, é dizer que quando vier um sistema de processo eletrônico que vem do Conselho Nacional de Justiça, provavelmente nos próximos anos, Santa Catarina já está experimentada. Os advogados já teriam experiência disso, né? E poderíamos, com isso, sofrer menos do que aqueles casos de tribunais que não têm um processo virtual já experimentado. A questão dos acórdãos, hoje já estamos experimentando diminuir radicalmente este prazo entre o julgamento e a publicação do acórdão. Por isso, nem todos, claro, os acordos saem com a celeridade necessária, mas a maioria deles já estão dentro desse prazo aí razoável. Bom, presidente Cavalieri, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, um instante só.